Bom, galera, aqui de volta, mais um Interocitro, dessa vez um programa especial, um programa temático, falando aqui de um personagem, um dos personagens mais icônicos da cultura pop mundial, um personagem que transcendeu as suas barreiras, um personagem que é conhecido e respeitado por todos e admirado pelas suas diferentes facetas e diferentes personalidades e possibilidades de atuação e de apresentação que as mídias diversas conseguem transformá-lo, né? E para falar aqui hoje desse personagem, que é o Sherlock Holmes, né, o maior detetive do mundo, depois do Batman, é claro, eu trouxe aqui uma convidada especial, uma especialista no assunto, né? Ela que é colunista no Filmes e Games, escreve muito bem, tem textos muito bem elaborados, opiniões muito bem definidas. É a Stephanie Oliveira. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem, eu queria agradecer, né, por essa oportunidade para falar sobre um dos personagens que eu mais gosto, chamar de especialista também. Muito obrigada. Então, Stephanie, eu queria que primeiramente você se apresentasse melhor assim, para os ouvintes, de onde você é, o que você faz, né? Não, meu nome é Stephanie, como já falou, né? Eu sou de Belém do Pará, longe, o fim do mundo. Não, brincadeira. E eu faço letras, gosto de escrever, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E aí eu entrei no Filmes e Games e surgiu a oportunidade assim, de fazer mesmo o que eu gosto, que é falar sobre cinema, falar sobre livro, falar sobre série, que é uma coisa que é recorrente na minha vida. Eu sempre estou assistindo alguma coisa, sempre estou lendo alguma coisa. E é isso. Dessa sua entrada no Filmes e Games, qual que foi o primeiro texto que você escreveu, né? Eu escrevi sobre o personagem que a gente vai falar hoje, que é sobre Sherlock Holmes. Eu escrevi sobre Elementary, que é a série da BBC, baseada no Sherlock Holmes, que é o Sherlock Holmes nos dias atuais, mas morando em Nova York, que teve muito estardalhaço assim logo que falaram, a gente vai fazer sobre ele, mas vamos mudar algumas coisas. Teve muita gente reclamando, e foi o primeiro texto que eu escrevi, foi sobre essa série. Mais adiante a gente fala melhor sobre nós vamos falar um pouquinho dessa série e da Sherlock, né, aquela outra, porque foram duas séries que não revitalizaram, porque o personagem nunca foi esquecido, mas assim, que modernizaram de forma radical, né, o personagem, que como você falou, teve repercussões assim fortes, críticas, aceitação, né? Mas ele realmente é uma das expressões do personagem mais assim radicais, mais diferentes em relação a toda aquela história que a gente tem, sobretudo na televisão e no cinema, né? Porque né, já teve o Sherlock, né, que já fizeram a mudança, essa série da BBC, que eles fizeram essa mudança, vamos trazer para os dias atuais, e daí a CBS resolveu fazer também a sua versão, só que mudou de uma maneira mais radical ainda, e deu todo esse estardalhaço aqui, um monte de gente comentando, dizendo que não ia ser renovada a série, que ela não ia pra frente, e a série foi renovada. Vamos ter uma segunda temporada. O Elementary é uma série americana, né? Sim, é uma série americana. Porque o Sherlock é inglesa, né? É original mesmo. Na série o Sherlock Holmes ele é mesmo inglês, só que ele tá morando em Nova York. Aí mudaram isso também. Certo. Então... fica mais fácil, né? O norte-americano americanizar um conceito, que fica mais fácil dele trabalhar do que se ele fosse pegar o conceito puro, né? E julgar numa série americana, porque bem ou mal não há como o produto norte-americano ser muito diferente daquele estilo deles, né? Eles têm um tipo de narrativa, um tipo de história que não pode mudar muito, né? Que eles não conseguem mudar por eles serem americanos, como o brasileiro constrói histórias dentro de uma cultura, dentro de um estilo próprio do brasileiro, assim como o inglês, assim como o francês, né? Então não tem como você querer ser muito original, sem você entrar no seu estilo, né? Isso é verdade. E, assim, vendo por esse lado, realmente não é tão ruim, digamos assim, mas tem aquela divergência que não vai ser bom e tudo mais.
Nós vamos falar então sobre essa série um pouquinho pra frente. Então vamos assim, como você falou que gosta muito do personagem, você escreveu sobre ele, você escreve sobre ele, então conte pra gente assim um pouquinho quem é o Sherlock Holmes, né? Assim, primeiro dá um parecer sobre o personagem e depois você me fala como que você o conheceu e a gente vai conversando sobre o assunto. Certo. Sherlock Holmes, eu costumo dizer que ele é o maior detetive que o mundo jamais conheceu de verdade. Porque eles só conheceram Sherlock Holmes através das escritas do Sir Arthur Conan Doyle. E ele foi criado em 1800 e... Pera, deixa eu ver aqui, minhas anotações. Em 1887, e ele apareceu pela primeira vez no livro Um Estudo em Vermelho. E o Sherlock Holmes, ele logo que ele foi criado, ele não ia se chamar Sherlock. Ia se chamar Sherringford Holmes. Só que de última hora o Conan Doyle resolveu mudar o nome dele. Vamos mudar. Eu tenho até um trechinho aqui que o próprio Conan Doyle escreveu sobre isso, que eu vou ler, ele diz assim: a ideia me divertia. Como eu deveria chamar o camarada? Eu ainda tenho a folha do bloco de notas com vários nomes alternativos. Alguém se rebelou contra a arte elementar de dar pistas sobre o personagem através do seu nome, criando o Mr. Sharps ou Mr. Ferrets. No início era Sherringford Holmes, depois virou Sherlock Holmes. Ele não podia contar suas próprias façanhas, então deveria haver um companheiro que vivesse com ele em contraste. Um homem de ação, educado, que poderia participar das façanhas e narrá-las ao mesmo tempo. Um nome silencioso e sem graça parecia-me discreto. O Watson servia. E então eu tinha meu objetivo e escrevi Um Estudo em Vermelho. Que o Estudo em Vermelho, né, o primeiro livro que lançou Sherlock Holmes e que fez com que realmente ele ficasse famoso. O mais engraçado é que o nome Sherlock significa loiro. E no livro o Sherlock Holmes é descrito como um homem que tem cabelos fartos e negros. É bem interessante. E ao todo nós foram 4 romances, que é Um Estudo em Vermelho, O Signo dos Quatro, O Cão dos Baskervilles e O Vale do Terror. E nós tivemos 56, acho que foram 56 contos. Foram 56 contos que falam sobre várias aventuras que foram divididas em livros, que é As Aventuras de Sherlock Holmes, Memórias de Sherlock Holmes, O Retorno de Sherlock Holmes, O Último Adeus de Sherlock Holmes e Os Arquivos de Sherlock Holmes. E ele ficou muito famoso em Londres. O seu endereço é famoso, que é o 221B, na Baker Street. E é interessante essa coisa do endereço, porque em Londres não existia as casas só iam até o número 100. Só que em 1930 as ruas elas foram nomeadas e o número 221 apareceu. Só que aí ela abrigou um escritório de uma empresa de lá. Só que aí eles começaram a receber cartas de fãs que eram endereçadas ao Sherlock Holmes. Imagina, tu tá lá trabalhando, de repente chega uma carta: querido Sherlock Holmes, eu adoro suas histórias e tudo mais. Deve ser muito engraçado isso. Daí em 1990 o número passou a ser designado como o Museu do Sherlock Holmes, que é um dos lugares que eu morro de vontade de visitar. Um dia estarei lá visitando. Porque o endereço... pode falar. Não, diga. Não, porque o endereço, então, ele é real, né? Assim, o Conan Doyle... Na época não existia, né? Agora ele existe. Não existia? Não, eu achei que ele pegou um lugar real e transpôs para sua história, né? Não, só em 1930 que o endereço realmente passou a existir. Só que na época não existia, ele criou, inventou lá. E o Sherlock, assim, ele é inspirado em algum personagem real? Assim, ele tem inspirações reais? Sim, ele é inspirado num doutor que era amigo do Conan Doyle, que é o Joseph Bell, que ele era um professor da universidade em que o Conan trabalhava. E o Joseph Bell, ele acreditava que a observação levava ao diagnóstico. Então, nas aulas dele, ele escolhia membros da classe e deduzia fatos sobre eles através das aparências, que é justamente a habilidade que tornou Sherlock Holmes famoso. E o Joseph Bell, ele também trabalhou no caso do Jack o Estripador. E isso é muito legal, porque eu vou basear num cara que é um gênio e cria outro gênio que é mais conhecido ainda. Tipo assim,
Sherlock Holmes é fascinante, eu tô até sorrindo aqui falando. Isso é legal, esse seu fascínio, assim, transpassa mesmo pela sua voz. E uma coisa interessante, você falou do Jack o Estripador, porque existem histórias, né, do Sherlock Holmes, não as histórias do cânone, eu acredito eu, mas que tem, né, a ligação do Sherlock com o Jack o Estripador, né, apesar deles não terem se encontrado de fato, mas essa inspiração real, né, que você mencionou, deu margem para algumas histórias em filmes, em algumas outras mídias, porque o rival, né, a nêmesis do Sherlock é o Moriarty, né? É o Dr. Moriarty, né? Moriarty é outro gênio, só que é o gênio do mal. É a nêmesis, né? Realmente. Realmente. Moriarty é um dos personagens também que realmente é fascinante, é um personagem que te prende. E por causa do Moriarty, né, teve a morte do Sherlock Holmes, que aí aquele ia ser mesmo o fim. O Conan Doyle não ia mais escrever. Só que aí teve tanta reclamação das pessoas. Tem indícios de que as pessoas andavam com faixas pretas no braço, dizendo que estavam de luto por causa da morte de Sherlock Holmes. E isso é muito legal. E foi numa luta com o Moriarty que o Holmes morreu, que foi nas cataratas lá na Suíça. Que é no conto O Problema Final. E daí teve todo esse estardalhaço, o Holmes morreu, vamos andar com as faixas pretas e tudo mais. E durante 2 anos, que foi de 1911 a 1913, que compreendido, né, entre a morte e a ressurreição do Holmes, os Sherlockianos, eles chamam isso de o Grande Atos, que é só em 1913 que o Conan Doyle resolve ressuscitar o Holmes, tanto pelo fato das pessoas estarem reclamando, quanto pelo fato de que as outras obras que ele estava escrevendo não estavam fazendo tanto sucesso, como o Holmes fazia. E ele ressuscitou ele e deu a justificativa de que o Holmes voltou porque ele fingiu estar morto para investigar os outros inimigos que ele tinha, que também eram tão perigosos quanto o Moriarty. E é fascinante, né? Apesar disso. E o Holmes realmente morre só velho, ele se aposenta, vai para um sítio não, uma fazenda na Sussex Downs, que é para que ele vai cultivar abelhas, que ele vai cuidar de abelhas, e ele vai escrever o livro que seria o guia prático do cultivo de abelhas, com algumas observações sobre a separação da rainha, que é uma dos fascínios do Holmes, que são as abelhas. E eles a última vez que ele aparece assim, nos livros mesmo do Conan Doyle são em 1917. Depois disso ele aparece em outros livros de outros autores. E até hoje tem gente que ainda escreve livros com o Holmes como personagem. Eu já li um livro uma vez, eu esqueci até o nome do livro. Eu vou procurar saber, peraí. Deixa eu ver aqui. Lembrei agora disso, eu não procurei. Porque eu nem tenho mais o livro. Só quando você tá procurando aí, é um detalhe interessante que você mencionou dos fãs, né, que se sentiam enlutados, né, pelo fim aparente do personagem. Isso no começo do século XX, né, isso mostra que fã maluco de literatura não é coisa de Crepúsculo e Harry Potter, né, que naquela época já tinha, né, tamanha a repercussão e a importância que esse personagem teve, né. Olha, o livro é o Sherlock Holmes e Marx, um caso de amor e morte na Comuna de Paris, que é do Alex Lacaille. Ele é o próprio Sherlock Holmes que narra a história. O Watson não existe nessa história. Mas, assim, é diferente, Eu particularmente não gostei muito desse livro. Porque é diferente, porque não é o Watson que tá narrando, não tem aquela coisa de tu vai descobrir no final do conto, tu vai descobrir no final do livro o que o Sherlock Holmes estava pensando, como ele descobriu isso. Não, porque nesse livro o Sherlock vai falando o que acontece e tudo mais. E é diferente, a mesma coisa nos filmes, os filmes que retrataram, são mais de 200 adaptações que fizeram para cinema e para TV de Sherlock Holmes, que eles mudam algumas coisas, mas não deixa de ter o brilhantismo do Holmes nessas coisas, entende? Uma coisa legal que você falou aí nesse livro final dele, porque é interessante que ele vive uma vida de aventuras, né, de
de casos e no final da vida vai escrever sobre apicultura, né? Já é uma coisa interessante. Mas um aspecto que você mencionou desse livro, Holmes e Marx. Marx é o Karl Marx? Ah, que legal. É legal o livro, mas não é aquela coisa, nossa, Sherlock Holmes, daquele jeito que a gente conhece. Então, esse jeito que você menciona é porque é uma coisa que eu queria saber. Os livros do Conan Doyle, que narram que são oficiais, digamos assim, que é o conceito original do personagem criado pelo autor, eles são apresentados pela visão do Watson. O Watson é a voz do Holmes. O Holmes não fala de si. O Watson que é o narrador da história. Ele sempre tá lá com o Holmes. Pra onde quer que o Holmes vá resolver algum caso, o Watson vai. E ele vai escrevendo, como se fosse o diário dele, entende? E isso é muito legal. Ele também, outro personagem também que é bem interessante, que é a Irene Adler, que é a única mulher que o Holmes, assim, gostou, digamos assim. Ele define ela como a mulher, porque é a única mulher que conseguiu dobrar ele, que conseguia fazer o que quisesse com ele. Ela só aparece também em um conto do detetive, que é o Escândalo na Boêmia. Mas ela se tornou famosíssima, apesar de ter aparecido somente em um conto. Muita gente também diz que o Holmes ele é assexuado, que ele não gosta disso. E essa característica dele deu vazão pra, por exemplo, o Sheldon Cooper do The Big Bang Theory. Ele é baseado no Holmes. O House é baseado no Holmes. O House eu sabia. O endereço do House é o 221B. É muito legal. As pessoas gostam de fazer essa jogada com o Holmes e pegar personagens que não tem nada a ver, mas que tem aquele quesinho assim de Holmes neles. É legal. Então, na primeira parte aqui você falou um pouco de quem é o Sherlock Holmes, né, dos livros. Aí eu queria que você vamos discutir um pouquinho dos personagens, porque você mencionou o Moriarty, que é o vilão, o Watson, que é o grande parceiro e a voz do Holmes nos livros, né? Aí você falar um pouquinho desses personagens, porque também esses nomes estão agregados, né, na própria história do Holmes e na própria mitologia que foi desenvolvida ao longo do tempo, né? O Watson, né, é o fiel escudeiro do Holmes. Como eu já falei, né, ele vai em todos os lugares que o Holmes vai e ele escreve sobre isso. Ele fala que o Holmes é um cara, assim, sensacional, digamos assim. Não com essas palavras, mas dá pra saber que é isso. Porque ele tem uma grande admiração pelo Holmes. Apesar do Holmes, quando não tá resolvendo nenhum caso, o Holmes, ele fica melancólico, ele entra em depressão, O próprio Watson fala isso, o Holmes usa cocaína, e por mais que naquela época o uso da cocaína não fosse proibido, o Watson não aconselhava ele, né? Porque o Watson ele é médico. E o Watson ele conheceu Holmes depois que ele voltou de uma guerra que teve no Afeganistão, e eles foram morar juntos, e por causa disso aconteceu todas as façanhas que o Holmes fez. E o Watson é fiel escudeiro. E ele é descrito assim no livro como ele é mais velho que o Holmes, né? Assim, porque na maioria das versões ele é assim aparentemente bem mais velho, né? Ou ele já é médico, né? Por que ele entrou nessa vida do Holmes? Porque ele devia ter uma vida social, até nesses próprios filmes mais novos, ele é uma pessoa que tem uma vida social, tem relacionamentos e tal. Por que ele decide, então, seguir o Sherlock Holmes, já que o Holmes tinha essa personalidade tão complicada, como você falou? Não, no livro diz que foi em 1881 que, ocasionalmente, ele estava em Londres e o auxiliar de enfermagem do Watson que apresentou o Holmes. E aí os dois precisavam de um lugar para morar, então eles foram compartilhar os aposentos. Certo. E daí o Watson descobriu todas as habilidades dedutivas do Holmes e ele acabou se envolvendo com o primeiro caso, que é um estudo em vermelho. E o Watson até diz... para ele, logo no final do livro, ele diz: seus méritos deveriam ser publicamente reconhecidos. Você deveria publicar um relato do caso. Se não o fizer, eu o farei por você.
Então, a partir desse momento é que ele começa a se tornar o cronista do próprio Holmes. Ele, no livro, ele é descrito como um homem troncudo, ele tem estatura mediana, que é o contrário do Holmes, o Holmes é descrito com 1,80 m. Ele tem bigode também. E ele era jogador de rugby. Aparentemente, ele é descrito como um cara bonito. É isso, o Watson ele também casa no final do livro O Signo dos Quatro, só que ele fica viúvo. E daí ele tenta se casar mais 3 vezes, só que não consegue. E ele é fiel escudeiro do Holmes até o final da vida dele. Porque o Holmes é a mente brilhante, mas ele é o personagem de ação. O Watson... não, o Holmes também é o personagem de ação. O Watson, ele é mais... ele é um personagem de ação também? Ou ele fica mais na... Sim, ele jogava rugby e ele é troncudo, ele é descrito como um cara troncudo. Então ele ajudava o Holmes nessas coisas. O próprio Holmes também, ele é um lutador. Ele luta... Peraí, deixa eu ver. Ele luta boxe e luta uma arte marcial que foi criada pra ele, que é o Baritsu, que seria uma arte marcial fictícia japonesa. E ele sempre tem... em alguns contos, em alguns livros, tem contato assim, físico, e eles acabam tendo que lutar. O Holmes, ele consegue também... ele luta também, esgrima, ele é um ótimo lutador. E toda vez que ele tá com uma bengala ou um bastão na mão e precisa lutar, ele vai lá e consegue. E isso é descrito não eficientemente no próprio filme do Sherlock Holmes, que é com o Robert Downey Jr. Sim. Que ele luta, porque assim, logo no começo o Guy Ritchie, ele queria fazer um Sherlock Holmes com um cara jovem, mas ele viu o Robert Downey Jr. e falou, não, vai ter que ser com ele, porque o Robert Downey Jr. ele luta uma arte marcial, não recordo agora qual é o nome da arte, e eles colocaram e ficou perfeito no papel. Então, a gente vê várias cenas de ação no próprio filme, né? Que ele pensa antes o que vai fazer. Ele estuda os movimentos, né? Ele prepara todo o plano de ação antes de executá-lo, né? Uhum. É legal porque quando esse filme foi anunciado e tal, criticaram até a escolha do Downey Jr., porque a gente sabe que o Downey Jr. é um grande ator. Só que o Downey Jr. ele é especialista em fazer o papel de Robert Downey Jr. no cinema. Quase todos, pelo menos dessa retomada dele, né? Porque ele, na verdade, ele nunca parou, mas ele teve um tempo assim mais de obscuridade. Quando ele voltou, com o Homem de Ferro ir pra cá, ele sempre faz o mesmo papel, né? Quando dão a chance ele, porque ele é muito espontâneo, então ele não tem muito ficar preso ao roteiro, ele improvisa muito, porque ele gosta de improvisar bastante. Porque ele é um cara carismático, então ele valoriza esse carisma dele, porque sabe que tem quem compre, sabe que o público gosta dele e que ele vai fazer sucesso. Mas criticaram na época, né, pelo que eu li, assim, mas o personagem, ele tá mais fiel ao original do que muita versão que foi feita antes. Isso é verdade. Não, pode dizer. Não, fale. Não, porque pensei em outra coisa, esqueci o que eu ia falar. O Sherlock é mais ou menos como o Drácula do Lugosi, de 31. O Drácula do Lugosi, ele criou uma estética de como seria determinado o Drácula no cinema por décadas seguintes, né? Aquele sujeito pálido, com roupa de nobre, cabelo penteado para trás, né? O próprio Christopher Lee, nos filmes da Hammer, ele seguia mais ou menos essa estética, quadrinhos, tudo. Depois pegaram essa ideia do Drácula, até que o Coppola fez aquela versão mais fiel ao livro do que aos personagens do cinema. E o Sherlock acontecia a mesma coisa, porque você fala em Sherlock Holmes, você pensa num sujeito com um chapéu de aba dupla, com aquele cachimbo grande, né? Aquela roupa xadrez, né? O Watson sempre com um personagem mais velho e mais distinto. Então criou-se essa imagem do Sherlock Holmes que é usada até hoje. E o filme do Guy Ritchie, ele mudou drasticamente, mas dentro do contexto original, que muita gente não conhecia, né? Isso foi depois aprovado. Por quê? Porque estava dentro do original. O Sherlock, como você disse, é um personagem de ação. Ele não é um sujeito só que pensa e resolve na base
do raciocínio lógico e dedutivo. Ele usa da força física, ele usa da esperteza, ele usa da astúcia para as suas aventuras também, né? Uma coisa interessante que tu mencionou do chapéu dele. Esse chapéu dele, ele só foi mencionado uma vez em todos os contos dele. Porque esse chapéu ele foi criado pelo primeiro artista que ilustrou a história. E aí, ficou conhecido. Só que ele não usava esse chapéu todas as vezes. Mas aí, com esse reconhecimento, então todos os filmes ele vai estar usando chapéu, todas as séries ele vai estar usando chapéu. E isso é bem legal. Mas deixa eu ver outra coisa aqui. Aí a gente você falou do Watson, né? Você falou um pouquinho do Moriarty. O Moriarty, o que ele representa para o Sherlock Holmes, além de ser o outro lado dele, né? O arqui-inimigo, a Nêmesis. De onde veio esse personagem? Ele também tem alguma origem real, assim? Não. Ele, pelas minhas pesquisas, ele não tem nenhuma origem assim real. Ele é o maior inimigo do Sherlock Holmes, é um gênio do crime, e o próprio Holmes descreve ele como o Napoleão do crime. E essa jogada é muito legal. E, na verdade, até hoje não se sabe o primeiro nome do Moriarty, mas muitas pessoas dizem que é James. Só que o conto diz que Moriarty é Moriarty, e o irmão do Moriarty era o James. Então a gente não sabe qual é realmente o nome dele. E o primeiro conto que ele apareceu foi o Problema Final, que ele apareceu assim de verdade, com menções e tudo mais, e que é o conto que o Holmes morre, digamos assim, né? Que não morre, é a primeira morte dele que depois ele ressuscita. Só que aí nesse ele morre mesmo e o Holmes ressuscita de maneira milagrosa. É como o James Bond, né? O James Bond morre, só se vive 2 vezes e depois ele volta e ele fala, essa é a minha segunda vida, né? E assim, os dois personagens, né, são ingleses e tal. Você sabe se tem alguma ligação entre o Sherlock Holmes e o James Bond? Assim, será que o Fleming ele tem alguma inspiração? Porque o Fleming acho que foi depois, né? Você não sabe. Não, disso eu não sei. A minha especialidade é Sherlock Holmes, né? Os dois são ícones ingleses, né? Da cultura inglesa, né? E tem similaridades, né? Tem similaridade, mas realmente eu não sei. É interessante, você falou do Moriarty, né? Não sei se você viu aquele filme, A Liga Extraordinária, né? Aquele filme, ao spoiler. Aquele filme, o vilão, né, se revela como Moriarty, né? Porque a ideia da Liga Extraordinária é pegar vários personagens. O Alan Moore pegava vários personagens da literatura e criou uma história. Então você vê, o Moriarty é tão presente, é tão importante também na literatura inglesa que ele foi colocado como o vilão da história, né? Enfrentando outros personagens como o Dorian Gray, o Tom Sawyer, né, o próprio que é o americano, a Mina do Drácula, o próprio Alan Quarterman, né? Então eles tiveram que colocar um vilão tão importante quanto os heróis da literatura inglesa, né? O Moriarty realmente é um dos maiores vilões. Que, como eu disse no começo, Sherlock Holmes é um dos maiores detetives que o mundo jamais conheceu. De verdade, o Moriarty é um dos maiores vilões. E isso é muito legal. Tem um trechinho aqui que o próprio Conan Doyle falou sobre a morte do Holmes, que eu também vou ler. Eu achei muito interessante essas coisas. Um homem nunca é apreciado devidamente até ele estar morto. E o protesto geral contra a minha execução sumária de Holmes me ensinou quantos e quão numerosos são seus amigos. Seu selvagem foi o início da carta de protesto que uma moça me mandou. Pra ver como Sherlock Holmes era tão fascinante assim na época. As pessoas xingavam Conan Doyle porque tinha matado ele. Aí teve que ressuscitar o Holmes e o Holmes morreu só velho. São dois aspectos interessantes. Primeiro que no começo do século XX, final do século XIX, a mídia de entretenimento para a população era o livro. Não havia televisão, não havia livro e teatro, né, e o princípio do cinema, mas os livros eram a mídia mais poderosa. Então eles tinham que criar histórias assim atraentes, assim, que para levar mesmo o entretenimento, a aventura, o escapismo para a população, né? E outro aspecto interessante é isso, é quando um personagem é tão forte, ele, como eu falei anteriormente, ele transpassa a sua própria mídia, a sua própria origem, que o público ele se sente dono do personagem. O autor não tem o direito de matar o personagem. Eu quero que você crie novas histórias porque eu quero que esse personagem continue em ação. Mas o autor tem o direito, porque ele criou, né?
Então ele tem esse direito de matar o personagem, né? Tem. Só que aí foi isso, né? Não foi só o protesto da população, foi mesmo porque os outros livros que ele estava escrevendo não estavam fazendo sucesso. E Holmes fazia um enorme sucesso, as pessoas reclamavam que só. Então ele resolveu ressuscitar o Holmes para poder ganhar mais dinheiro também, né? E fazendo um paralelo, porque outra obra do Arthur Conan Doyle muito importante é O Mundo Perdido, né? Ela é desse tempo ou ela é anterior? Pera, eu não pesquisei isso. Mas eu já li O Mundo Perdido. O Mundo Perdido também trouxe, bastante reconhecido, né? Assim, como obra literária de ficção e aventura, né? E também gerou filmes, né? O próprio Jurassic Park 2, ele é inspirado na ideia do Mundo Perdido. Aquela série que tinha uma série neozelandesa, O Mundo Perdido, que apesar de que ela tinha... Eu assisti ela a série. Tinha uns efeitos meio questionáveis, mas eu gostava muito, né? Porque era aquela coisa meio elo perdido, né? Cada episódio era um dinossauro, ou era uma tribo perdida, ou era um alienígena, né? Era essa misturava, né? Vários estilos de ficção científica, né? E o legal é que se passava aqui na Amazônia, né? Uma coisa assim, bem legal. Chamado Platô. Olha, né? não, O Mundo Perdido ele foi publicado em 1912, foi bem depois do Holmes, que o Holmes foi em 1800 e alguma coisa. Mas assim, isso foi depois do fim do Holmes ou foi no meio? Não. Foi no meio termo, né? O Mundo Perdido ele foi criado no período que é conhecido como Grande Ato, que é entre a morte e a ressurreição do Holmes. Só que aí não fez tanto sucesso. Então ele resolveu ressuscitar o Holmes, mas ele continuou escrevendo O Mundo Perdido, né? O Mundo Perdido não, ele continuou escrevendo os contos do Professor Challenger, que são vários livros que tem. O Challenger. E é bem legal. Então ele realmente se formou, ele viveu com o Holmes, né? É a mesma coisa que você querer que a Anne Rice escreva coisas diferentes de vampiro. Podem ser bons, mas a forma como ela criou a mitologia dela, qualquer outra coisa que ela fizer de diferente vai ser menos atrativa do que aquela ideia original, né? Holmes, olha, o último livro, que são os arquivos de Sherlock Holmes, que são 12 contos, foi publicado em 1927, que foi o último registro que se teve mesmo do Conan Doyle sobre Sherlock Holmes. Justamente por isso, porque não estava fazendo tanto sucesso, mas ele continuou escrevendo. E isso é muito legal. Eu adoro Holmes. Você leu todos os livros? Não todos, mas eu li a maioria deles. É porque eu sou muito chata com livro. Quando eu começo uma coleção, eu quero que continue a mesma coleção, entende? Eu não gosto de comprar livro de outras editoras, então eu comecei uma coleção, eu tenho vários, só que tá faltando 2 ou 3 livros na minha coleção. Mas eu já li porque eu comecei a ler Holmes quando eu tinha, eu acho que 8 anos. É a melhor época, né? Que tinha uma biblioteca na minha escola, era pequena a biblioteca. Os alunos não se interessavam, mas eu sempre estava lá. E o primeiro livro que eu peguei foi Um Estudo em Vermelho. E foi paixão instantânea. Eu me apaixonei por Holmes, eu li vários livros. Só que, né, com o passar do tempo a gente vai esquecendo as coisas, vai ficando velho. E aí eu releio, quando dá tempo eu pego o livro, eu vou ler de novo. E é muito legal Holmes. As histórias... porque assim, a visão que a gente tinha quando leu a primeira vez era uma, depois a gente tem outra visão e aí pega mais detalhes de determinadas coisas, isso é bem interessante. Mas, por exemplo, você que está sempre lendo e relendo essas histórias, porque é uma coisa que eu acho, que eu critico muito em podcasts, em críticas, acontece muito com o cinema. É a pessoa, por exemplo, assistiu um filme quando tinha 8 anos, vamos colocar 8 anos, que é a idade que você leu a primeira vez o livro. Aí eu assisti lá, por exemplo, Guerra nas Estrelas, ou então Highlander, que está mais em pauta porque foi falado por aí. Nossa, gostei muito, assistia sempre. Aí agora eu tenho 30 anos. Vi de novo, nossa, mas o filme é ruim, nossa, o filme é muito mal. Aí tá, tudo bem, você tem uma visão diferente. Porque você evolui. Supõe-se que todo mundo deve evoluir nessa vida para que ela faça algum sentido. Mas alguns pegam essa visão de hoje para destruir aquela lembrança que você tinha na infância. Com um livro eu não sei se acontece isso, mas, por exemplo, você é mais crítica hoje, por exemplo, de Um Estudo em Vermelho, que você leu agora, e que você leu aos 8 anos, você tem a mesma impressão, que é uma coisa que você gostava, uma coisa que faz parte da sua história, ou você tem, por obrigação ou por convicção,
de criticar aquela lembrança. Você entende mais ou menos o que eu tô dizendo? Sim, eu entendo. Eu acho que não, sabe? Porque realmente foi um livro que marcou a minha infância. Então, se marcou a minha infância, vai ficar eternamente. E eu pegar pra ler de novo esse mesmo livro, eu vou ter uma visão diferente. O livro vai me trazer coisas diferentes, mas assim, eu acho que não vai mudar tanto. Eu li recentemente o Último Adeus de Sherlock Holmes. Certo. E pra mim não teve, sabe, essa diferença. Eu li O Último Adeus, eu acho que uns 6 anos atrás. E não teve essa diferença tão grande, sabe? Ainda é interessante, ainda tem aquela coisa, Sherlock Holmes é o maior detetive. Então eu acho que não vai ter tanta diferença assim se eu ler todos os livros agora, hoje, por exemplo. Porque a gente tem, por exemplo, você dá pra entender que você lê muito livro. Então você tem um critério diferente a cada época, porque você vai melhorando a sua percepção e os seus critérios para escolher o livro, né? E com certeza, por exemplo, um livro escrito hoje, às vezes, é muito melhor escrito, muito melhor redigido, muito melhor elaborado do que um livro de 100 anos atrás. Ou não, né? Acho interessante isso, porque você pega um livro que é antigo, mas a qualidade dele é tanta que ele não consegue ficar velho, ele não consegue ficar chato, né? Isso e também tem outro ponto, são as próprias traduções, porque a gente não pega a essência do autor, a gente vai pegar certa visão do tradutor. Então o tradutor ele vai e muda algumas palavras que por exemplo, o Conan Doyle escreve determinada coisa que traduzido é isso, mas que pode dar uma ambiguidade, digamos assim. Então a gente sempre vai pegar, a gente nunca vai pegar o original, a não ser que vá ler em inglês o livro. A gente sempre vai pegar as traduções. E hoje em dia tem diversas traduções do livro de Sherlock Holmes. Diversas editoras traduzem, diversas editoras trazem um livro com comentários. E isso é muito legal, ler os comentários das pessoas e saber se você concorda com elas ou não. É bem legal isso. Você falou dos livros que assim, foram perto da dimensão que o personagem tomou. Ele relativamente tem poucas histórias, né? Relativamente, né? Originais, assim, que é o chamado cânone, né? Que é aquela coisa o original do autor. Porque depois são releituras, reinterpretações, como você mesmo disse, né? A visão de cada autor sobre aquele personagem. Que é interessante também quando, né, o personagem alcança tamanho poder que te permite você criar uma história dentro daquela mitologia, né? Mas realmente é raro, sabe, o outro autor pegar o personagem e escrever uma história e fazer com que a gente sinta a mesma coisa que a gente sente lendo Sherlock Holmes do Conan Doyle. É diferente, mas assim, sempre vai ter aquele receio, faltou isso, faltou aquilo, não foi tão legal. O que foi que aconteceu com aquele Sherlock Holmes e Marx? Que eu achei que faltou mais do Sherlock Holmes, faltou o Watson na história. É importantíssimo. Mas existe algum livro fora do universo do Conan Doyle que você leu e que você sentiu? Não, é claro que você mesmo falou que não dá pra comparar, mas que você sentiu aquela uma proximidade mais forte com o original? Ou você realmente... Sinceramente, não. Sherlock Holmes do Conan Doyle. Não tem como, né? Não. É uma coisa radical, né? Assim, é bem interessante essa sua visão, porque realmente, eu confesso, eu não tenho conhecimento dos livros, mas conversando com uma pessoa como você, que tem esse conhecimento dos livros, para essa declaração realmente é muito interessante, porque você valoriza a obra original, porque você tem aquele contato forte com a obra original, ela faz parte da sua história, do seu contexto, então você pode dizer que você se dá ao luxo de dizer que outras obras não têm essa característica, né? Eu não li todas as obras ainda, mas das que eu já li, realmente não achei. Conan Doyle é um gênio, ele criou o maior detetive e pronto. Então fala um pouquinho sobre o Conan Doyle, assim, o que você sabe sobre ele, assim, porque você realmente fala... ele poderia estar na escala de autores como Tolkien, como Fleming, assim, de autores ingleses, assim, tão de qualidade, de escrita e porque de repercussão com certeza, né? Até interessante, porque eu estava também pesquisando, tem uma frase que diz assim, acho que é mais ou menos assim, que o Conan Doyle, o Sherlock Holmes ficou tão presente, tão forte
na cultura, que o Sherlock Holmes é o personagem criado pelo... O Conan Doyle é o criador do Sherlock Holmes, né? Não é o Sherlock Holmes, é um personagem do Conan Doyle. O personagem ficou mais forte do que o seu criador, né? Mas ele já era conhecido, assim, antes? Ele era um escritor de nome? Como é que era? Não era escritor de nome. Ele escrevia livros, ele tem vários livros escritos, mas o que o tornou famoso mesmo foi o Sherlock Holmes. Que a criação dele foi, na época, considerada uma grande inovação no campo da literatura criminal. E ele ficou famoso justamente por causa do Holmes. E por isso que deu toda aquela coisa de vocês mataram Holmes, tu matou Holmes, tu ressuscita ele. E ele só ficou famoso por causa disso. E ele morreu em 1930. O Holmes, ele parou de ser escrito em 27. Foi em 27. Ou seja, ele passou praticamente a vida dele toda escrevendo sobre Sherlock Holmes. E isso que impulsionou a carreira dele. E foi isso. E os direitos do personagem sempre tiveram na mão dele, ou ele vendeu os direitos, a obra ainda está no nome dele, como é que é? Porque essas coisas vão se, né, a família vende direitos, ou às vezes o autor, ele não escreveu ele escreveu o Holmes por encomenda, assim, ou ele realmente teve a ideia por si só e queria lançar, ou ele já trabalhava com algum editor, assim, você sabe dizer? Não, isso eu não sei te dizer. Porque é tão importante, né, o personagem que igual a gente estava comentando, ficou marcado com o nome dele mesmo, né? Você não consegue desvencilhar um nome do outro. Assim como o Bram Stoker, né? Ele escreveu vários livros, mas você sempre lembra do Bram Stoker como o autor do Drácula. É impressionante isso, né? Até porque a mídia também era menos badalada na época. Um autor, às vezes, de muitas obras, só era reconhecida por uma, né? Pelo valor da obra em si, como pela divulgação, né? Você mesmo disse que o Doyle quase passou a vida dele praticamente toda criando histórias do Sherlock Holmes, né? Ele quando tinha ideias para outras coisas, percebia que o valor do Holmes era maior, talvez até do que uma nova história, né? Ele poderia criar uma aventura muito melhor que Holmes, mas se não tivesse o nome Holmes, não seria bem aceita pelo público, né? Isso porque o público realmente gostava do Holmes, porque ele era um cara inteligente para a época dele. Ele tinha um senso, assim, de pegar detalhes nas pessoas que era sensacional. Por exemplo, no próprio filme, né, do Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr., que ele vai conhecer a Mary, ele descobre que ela é professora por causa de um pingo de tinta azul na orelha dela. Que ele repara nisso. Se a gente não olhar pra tela e reparar, a gente não vai ver que isso tá lá. Mas ele consegue reparar essas coisas. E realmente o Holmes, por causa disso, ganhou toda essa fama. Porque ele era ótimo no que ele fazia. Então fala um pouquinho sobre o Holmes, assim, enquanto um investigador. Porque a gente tem essa ideia realmente, né? Que ele é um observador astuto, né? Ele é um observador que observa mais que os observadores, digamos assim. Porque eu tenho a impressão de que toda essa fundamentação dele é uma fundamentação real, né? Eu fiz faculdade de filosofia, então eu entendo do método dedutivo, né, hipotético, que é aquele que você propõe hipóteses para justificar uma resposta, baseadas em observações, em pesquisas, né? Você poderia fazer uma coisa por indução. Você fala, hoje está fazendo sol, amanhã está fazendo sol, então depois de amanhã fará sol. Não, isso é uma indução, você está supondo que pode acontecer. A dedução não, a dedução você vê que hoje faz sol, mas que a temperatura está tal, que o vento está tal, então você vai fazendo, amanhã assim, você vai fazendo uma série de levantamentos que podem gerar a resposta que depois de amanhã fará sol. Mas se chover, toda a sua investigação caiu por terra. Então você vai ter que fazer novas pesquisas, novas observações. O Holmes, ele é mais ou menos a síntese de todo esse método, né? Porque ele observa aspectos que aparentemente ninguém observa.
E a mente dele é mais elevada, né? Assim, mais rápido. O raciocínio dele é mais rápido, né? A mente dele só não é mais rápida que a mente do irmão, que é o Mycroft. Que o Mycroft, ele é mais inteligente, só que ele é preguiçoso. Por isso que ele não é tão famoso quanto o Sherlock. Sherlock gosta dessas coisas. Ele é um homem da razão, ele não gosta de emoção. Tanto que só em alguns contos que aparece um lado mais assim humano dele, como por exemplo com a Adler, que ele consegue ser desdobrado por ela. E ele tem esse método dedutivo dele, ele sempre vai observar tudo ao redor dele para saber o que tá acontecendo. E perdi a linha do raciocínio. Peraí. Você vai dizendo que ele vai observando e ele vai deduzindo, ele vai construindo aquela observação para chegar numa solução, né? E na maioria das vezes ele tá correto no que ele fala, só que às vezes ele vê que a linha que ele tá seguindo não tá certa. Então ele vai ter que voltar, vai ter que analisar tudo de novo para saber o que tá acontecendo. E ele, assim, pelo que você fala e pelas as descrições que a gente tem, ele realmente é uma pessoa, não é muito sociável, né? Ele não é. Essa qualidade dele vai o distanciando da humanidade, né? Ele não é sensível, ele não é humano, como você mesmo disse. Ele tem poucos momentos de humanidade porque ele se foca, né? Ele é quase uma máquina, né? Ele se isola naquele mundo dele, né? Quando ele não tem nenhum caso para resolver, ele se isola dentro do quarto dele e fica usando cocaína. Ele entra praticamente em depressão. E a única pessoa que consegue salvar ele é o Watson quando tem algum caso. Eu tô lendo isso porque aqui. O caso é o que impulsiona ele a pensar, a agir. Ele usa as drogas justamente para pensar. Pra deixar a mente livre, pra poder saber o que vai acontecer e tudo mais. No segundo filme do Sherlock Holmes, com o Robert Downey Jr., tem isso, né? Que ele tá usando, e ele pega o jornal, o Watson lê um negócio lá no jornal pra ele, e o Holmes diz pra ele o que aconteceu. Porque ele tá usando a droga e ele consegue levar a mente dele, pensar melhor. Você falou nesse vício em cocaína, e isso é porque você falou, naquela época era permitido, porque era uma coisa medicinal. A cocaína não era uma droga, né? Era uma coisa medicinal, era cocaína, papoula, né? Aquela coisa mas mesmo assim tem restrições, né? Porque sempre a droga, essas coisas, elas têm umas restrições na sociedade. Isso era claro? Era explícito no livro? Não, o próprio Watson dizia pra ele, como médico, né, que não recomendava que ele usasse aquilo, porque ia estragar ele. Mas ele não ligava pra essas coisas. Ele usava assim mesmo, não tava nem aí. É interessante esse aspecto que você tá falando, porque realmente, então ele era um cara louco. Ele era pirado, né? Eu citei o Batman no início, né? Porque o Batman ele tem inspiração no Holmes, com certeza, porque ele é chamado de maior detetive do mundo, porque ele criou, né? Ele desenvolveu a mentalidade a um nível tal que o diferencia das demais pessoas. E a motivação dele é a vingança, combater o crime. Então ele vai perdendo a humanidade ao longo do tempo, justamente nessa missão que ele pegou para si. Que é mais ou menos o que você está falando do Holmes, né? Ele pegou, eu não sei qual que é a motivação inicial do Holmes para seguir essa linha que ele segue. Se ele teve algum trauma, se ele teve alguma coisa. Mas ele pôs na cabeça isso. Eu tenho que resolver os casos a partir da minha dedução, da minha mentalidade. E pronto, né? A qualquer custo. Na verdade, nos livros não tem nenhuma indicação assim que diga que ele teve alguma coisa para ele se tornar um detetive consultor. Mas tem estudos que dizem que, pelo fato dele não gostar muito de se relacionar com mulheres, que ele deve ter tido algum trauma na infância dele, com a mãe ou com alguma irmã, se ele teve alguma irmã. E isso é o que torna ele afastado da sociedade, da humanidade e tudo mais. Outro personagem também que a gente pode trazer é o próprio House, que ele pensa, ele usa a droga, né, que é o remédio lá, eu não lembro qual é o remédio que ele usa, que ele usa as drogas, né, porque ele sente dor na perna, e ele pensa rápido, ele procura saber o que está acontecendo com a pessoa, porque ele tem essa coisa de meio que...
o meio que pensar rápido. Ele consegue saber o que vai acontecer, ele consegue ver essas coisas. O próprio criador do House disse que ele se inspirou no Holmes para poder fazer a série. Isso é muito legal. A abertura do House, né, que aparece os nomes dos personagens, o último personagem, que é quando aparece o nome do criador, que aparece um corpo sem cabeça, é como se a cabeça da série fosse o criador, e o criador se baseando no Holmes, porque o Holmes é a cabeça de todos os tempos, digamos assim. Interessante esse aspecto. Mas então, assim, ele não que a droga esteja associada com a capacidade dele, né? Não. Ele usa isso, ele só usava a droga quando ele não tinha nenhum caso pra resolver. Porque ele ficava entediado. E a droga tirava ele do como tédio. ele não tinha essa sociabilidade, né, então ele tinha que usar um subterfúgio, né, no caso a droga, né? Interessante isso. Então a gente faz agora mais uma pausazinha e agora a gente vai falar um pouquinho do Sherlock Holmes fora dos livros, né? O que ele gerou, né? O personagem, a mitologia do Sherlock Holmes na mídia. O primeiro filme do Sherlock Holmes, ele foi filmado em 1900 e ele tem apenas 1 minuto. Tem no YouTube. Se tu puder colocar o vídeo no post, vai ser legal, vai ser interessante. Tem 1 minuto, eu te mando depois. Tem só 1 minuto o filme e ele é da época do preto e branco, não tem áudio. E é bem interessante ver o Holmes sendo enganado por um ladrão, assim. Não foi fiel aos contos, mas é legal isso. E depois disso teve mais de 200 adaptações pra TV e pro cinema. Adaptações de Basil Rathbone, que interpretou o Holmes em 14 produções da Fox. Ele é um dos atores mais lembrados, né, pelo papel. Que foi de 39 a 46. Eu tenho um aqui que é o Noite Tenebrosa. É muito legal, porque assim, eles fizeram a restauração do filme e no DVD tem o filme em preto e branco original e tem o filme colorido. E é legal assistir em preto e branco mesmo, porque é daquela série da... Tô até vendo uns que eu tenho aqui, me foge, agora não tô conseguindo ver qual que é a distribuidora, mas é daquela série de, acho que é Classic Movies, não sei, né? Porque acho que é da Flash Star, que eu tenho até alguns aqui. Ele tem um morcego diabólico do Bela Lugosi, né, que é um dos aí eu senti realmente essa característica que você mencionou. O filme colorido, ele não tem o mesmo impacto que o original preto e branco, né? É legal de ver, mas não tem o mesmo efeito assim. Aí, das adaptações assim, mais recentes, teve os 2 filmes, né, do Guy Ritchie com Robert Downey Jr. Teve a série da BBC Sherlock, que sem sombra de dúvida, é uma das adaptações que eu mais gosto, porque apesar de trazer o Holmes para os dias atuais, ainda se passa em Londres. O Holmes, ele pensa rápido. Se tu não acompanhar, ficar fixo na tela, tu vai perder o raciocínio dele, porque ele fala rápido quando ele pensa. E é muito legal isso. É uma série sensacional. E tem o Elementary, que é essa da CBS, que é o Holmes nos dias atuais também. Logo que lançou, né, deu uma confusãozinha assim com a BBC, porque a BBC queria acusar ele de plágio, mas eles disseram, não, a gente vai fazer uma coisa diferente, não vai ser igual. Não tem ligação não, porque elas são bem próximas, né? Eles realmente fizeram, porque logo que foi dito que eles iam fazer essa série, falaram, vai ser nos dias atuais, só que vai ser em Nova York e não vai ter o John Watson, vai ser a Joanne Watson, ou seja, uma mulher. E aí eles pegaram e realmente fizeram essa mudança. A Adler e o Moriarty, né, nessa série da CBS, foram 2 personagens que realmente me surpreenderam. Eu gostei da série por causa disso, eles fizeram essa mudança. E eu tô esperando a 2ª temporada agora ansiosamente, porque eu quero saber o que vai acontecer. E assim, o Sherlock eu não acompanhei, eu vou começar a acompanhar hoje, cara. Eu achei alguns episódios. E é uma coisa legal, porque são 3 episódios só por temporada. Mas são 3 episódios. Exatamente, são 3 filmes praticamente, né? Isso. Aí só tem 1ª e 2ª temporada, né? A 3ª temporada tá sendo gravada ainda. Só vai estrear agora no final do ano, infelizmente, que já era pra ter estreado no final do ano passado.
Porque eles fazem... Porque os próprios atores, né? Eles têm outros projetos, mas eles não querem parar de gravar o Sherlock, porque eles gostam disso, porque as pessoas se identificam com essa série. Porque é realmente sensacional a série. Eu já recomendei essa série para vários amigos meus, todos eles se apaixonaram. Eles estão loucos esperando a terceira temporada. Pra saber o que vai acontecer. Eu vou começar a acompanhar também, até por indicação sua, porque eu já sabia alguma coisa, mas aí você foi falando assim com tamanha paixão, com tamanho envolvimento, que eu falei, não pode ser ruim. Então vamos. Mas uma coisa interessante do Elementary que você falou é que tem a Lucy Liu, né, que é a John Watson. Mas assim, eles são o Watson e o Holmes, ou são variações, porque no Sherlock é o Sherlock e o Watson mesmo, né? Adaptados ao conceito dos dias atuais. É como se eles entrassem numa máquina do tempo ou então que eles vivessem durante todos esses anos e estivessem dentro dessa cultura atual. Mas o Elementary, ele é uma adaptação ou ele é realmente o Holmes e o Watson? Olha... pegando características da série, olha, o Holmes, todos os episódios ele tá resolvendo um caso. A Watson sempre tá lá ajudando ele. E isso é a premissa básica do Sherlock Holmes. O Holmes resolvendo o caso e o Watson ajudando. Só que aí teve essas pequenas diferenças. O Lestrade. O Lestrade ele não tá nessa série. Quem tá é o Gregson. O Gregson ele aparece no livro somente em um conto, se eu não me engano. E colocaram ele no Elementary porque o Holmes ele tem mais afeição com ele. Porque se reparar, o Holmes não gosta muito do Lestrade. Porque ele diz que o Lestrade é muito preso a certas coisas. Então eles mudaram essas coisas. Mas a premissa básica de Sherlock Holmes detetive e o Watson companheiro tá na série. E isso é legal. E eles colocaram a empregada do Holmes, que é a... Esqueci o nome dela. Fugiu. Ai, meu Deus. Não, mas assim, o que você quer dizer é que, apesar das variações, a série é fiel ao conceito. A premissa básica ela é fiel. Porque... Mas claro que tem muita diferença, tem muita coisa que é diferente. E por causa disso as pessoas ficaram com o pé atrás com essa série. Eu tenho amigos que assistiram o primeiro episódio e não gostaram. Porque, não é Sherlock Holmes, mas tem aquela premissa que é de Sherlock Holmes. Só que tem bastante coisa diferente, ó. A droga que o Holmes usa não é a cocaína, é a heroína. A empregada dele só aparece em um episódio na série toda. E isso é legal. A Watson, ela não lutou no Afeganistão, ela era médica, só que ela desistiu e virou acompanhante de sobriedade. Só que aí ela desiste do acompanhamento de sobriedade e vai trabalhar com Holmes como detetive e consultora. Então é isso, tem essas diferenças. Mas é Sherlock Holmes, querendo ou não, entendeu? O conceito é o mesmo, ela só é modificada, ao contrário do Sherlock, né, que é bem fiel, né? Acho que até os episódios são fiéis aos livros, né? Os episódios são bem interessantes porque eles fazem essa jogada. Tem o signo dos 4 agora, que vai ser na terceira temporada. Vai ser o signo dos 3. Ele muda. Um estudo em vermelho é um estudo em rosa. Eles fazem essas diferenças, assim, pequenas diferenças sutis, assim, mas que fazem com que fique legal essa série. Essa série é a melhor série que eu vi até hoje, a melhor série entre as séries e os filmes, que retrata o Holmes de uma maneira que tem aquelas sutis diferenças, mas que é sensacional. É legal, porque então essa série, o Sherlock, né, essa série inglesa, ela é uma síntese do que aconteceu no cinema ao longo da história em relação ao Sherlock Holmes, porque a gente pega os primeiros filmes do Sherlock Holmes, como esse que você falou, e aqueles mais famosos dos anos 50, da Hammer, né, do Terence Fisher, né, que tem o Cão de Baskerville, que é uma refilmagem de 39. Eles sempre esses filmes assim dos anos 70 para trás, eles pegam mais ou menos aquele conceito que a gente conhece, que ficou mais popular do Sherlock Holmes, mais frio, mais metódico, o Watson mais o braço direito, aquela coisa toda. Que foi modificado nos filmes mais recentes do Guy Ritchie e algumas outras versões, que você pega um Holmes mais dinâmico, próximo ao Holmes original.
Então essa série, pelo que você fala, o Sherlock, ela mistura do melhor dos dois mundos, né? Essa coisa metódica, fria, inglesa mesmo do personagem, com o personagem de ação, que é uma coisa meio americana, que é um padrão que apesar dele ser inglês e a história de origem tá com um personagem de ação, é um conceito basicamente do cinema e da televisão americanos. Eu sou um pouco mais velho que você, então eu tenho esse conceito de anos 80, anos 90, muito focado no cinema de ação. Você precisa jogar na tela um personagem dinâmico de ação, mas que não seja um brutamontes, que não seja um idiota. Que não é o contrário, que não é o Holmes, que ele luta, ele age, mas ele tem a mente brilhante por trás, que é a sua característica mais marcante, que é, novamente citando o Batman. O Batman, ele é mais ou menos o que o Holmes é dentro de um contexto de super-heróis, de heróis, porque o Batman não é super-herói, ele não tem superpoderes, mas é a perfeição da mente e do corpo humanos, né? É a elevação do conceito de perfeição humana. E a gente vê muito isso mesmo, que o Holmes, ele é aquele cara que pensa, mas também tem essa parte de agir, muito na série mesmo do Sherlock da BBC, que a gente tem que prestar bastante atenção mesmo no que ele tá pensando, porque às vezes ele fica deitado e de repente ele começa a falar e ele fala muito rápido. Ainda mais que o inglês britânico tem essa coisa meio rápida. Então ele fala mais rápido ainda, tu tem que prestar bastante atenção pra saber o que ele tá pensando. E isso é bem, bem legal mesmo na série. Isso é legal, porque junta que o personagem ele tem essa característica. E a produção europeia, ela valoriza muito o diálogo, né, o texto. Então acho que casa perfeitamente, né? Porque ele é um cara que precisa falar muito dentro de uma série que se propõe a isso também, né? Agora falando assim de outros filmes, porque tem outros filmes também interessantes do Sherlock Holmes, né? Você deve ter assistido também como fã do personagem, né? Tem uma comédia, né, do Gene Wilder, né, o irmão mais esperto de Sherlock Holmes. Eu não sei se você viu esse. Não, Esse eu é de não vi 75. esse, É o primeiro filme dirigido pelo Gene Wilder. Você conhece o Gene Wilder, né? Da Fantástica Fábrica de Chocolate. Fez vários filmes com o Mel Brooks. Então ele tinha uma parceria com o Mel Brooks, assim, de um tempo. E ele resolveu protagonizar, acho que produzir ou escrever e dirigir esse filme. Que é uma comédia bem satirizando o Sherlock Holmes. Tem a vida íntima de Sherlock Holmes também de 70, do Billy Wilder, que é aquele com o Michael Caine e o Ben Kingsley, né, que recentemente teve no Homem de Ferro 3, e o Michael Caine é aquele personagem assim bem displicente, ele é ele é o contrário do que se vê nas outras versões. O Watson, que é realmente a mão que conduz o personagem, né, o Holmes. Ele é um cara mais sensato, ele é um cara mais ponderado, e o Holmes assim não quer saber de nada, não quer, tá meio de saco cheio de tudo, né? Também tem o Enigma da Pirâmide, né, que foi o Spielberg que gravou, que é quando o Watson e o Sherlock ainda eram jovens, como se eles tivessem tido contato ainda jovens. Esse filme é muito legal também. Eu assisti 3 anos atrás. Deve ter sido o primeiro contato que eu tive com o Sherlock Holmes, deve ter sido no Enigma da Pirâmide, porque esse eu via bem mais tempo. Mas eu até tô querendo ver ele de novo, porque ele é bem dinâmico, né? Ele vai um pouco naquela linha daqueles filmes do Nicolas Cage, lá da Lenda do Tesouro Perdido, que você tem uma missão, encontra um caso, aí você vai numa pista, essa pista leva a outra pista, que leva a outra, que leva a outra, até a solução. Ele é bem dinâmico, né? E é legal essa ideia deles terem se conhecido na escola, né? O Holmes e o Watson, que foge um pouco do original, mas que dá uma nova interpretação, dá um respiro, né, pra história. Ela fica mais moderna. Ela fica também bem mais interessante, né? Bem não, fica mais interessante. Porque, imagina, e se eles tivessem conhecido realmente quando eles estudavam? Quantos casos mais eles teriam resolvido? Aí fica essa coisa assim, bem Sherlock mesmo. Na verdade, eu falei desse filme do Michael Caine, mas na verdade esse não é o de 70. O do Michael Caine, eu tô pensando aqui, o do Michael Caine com Ben Kingsley chama Sherlock e Eu.
É de 88, na verdade. Ele é justamente sobre a forma como o Watson retrata o Sherlock Holmes, né? Como nos livros mesmo, ele é o biógrafo do Holmes, ele é a voz dele. E tem um outro interessante também de 2001, que é o Xangô de Baker Street, né? Baseado no livro do Jô Soares. Uhum. Que é né, que se passa na época do Império e tudo mais, é bem legal. E uma coisa legal, né, desse livro e do próprio filme é que o Sherlock, nas próprias descrições dele, ele é descrito como um poliglota. Então ele fala várias línguas, inclusive o português. E como ele tem que vir para o Brasil para investigar o roubo lá dos Stradivarius lá, ele fala português. E eles pegaram um ator que é português, que fala um português perfeito, porque ele é português, mas que fala um inglês fluente, que é o Joaquim de Almeida, né, que é interessante porque ele tem uma carreira em Hollywood, em cinema e televisão. Ele sempre faz papel de vilão assim brasileiro ou de vilão latino, e ele fala inglês fluente, então ele é o Sherlock Holmes perfeito, porque ele fala o inglês e o português. E ficou bem legal mesmo, né? Essa coisa de trazer pro Brasil. E ele é bem. É o Sherlock bem caricato daquelas versões, né? Com o terno, aquela roupa toda. E o Watson é um ator inglês, né? Que também dá um show. Que ele não fala português no filme. E ele, só quando ele é possuído lá pela pombagira, lá, que ele toma uns pileque lá e fica doidão. Aí ele começa a falar uns português muito arrastados lá. Isso é legal também, porque dá uma dimensão diferente pro Watson, né? Mas essas adaptações mesmo, a maioria delas dá uma dimensão diferente. Porque a adaptação nunca vai ser real ao que a gente lê. Por mais que a gente queira que seja real. É uma adaptação, querendo ou não. Então, pegar essas diferenças faz com que seja legal de assistir, interessante ver uma visão diferente do que o Conan Doyle escreveu. Assistir Sherlock Holmes na televisão, em casa, é magnífico, é uma coisa assim muito legal. Então a gente falou dos filmes, falou da série. Você tem mais algum aspecto pra falar da série, assim? Porque como é que tá na moda, né? O Sherlock e o Elementary. Você falou que o Elementary tá entrando na segunda temporada, né? Ela já terminou. Ela foi renovada. Terminou agora recentemente, né? A primeira temporada. O final foi surpreendente. Eu me surpreendi. Foi um dos finais assim, de todas as séries que eu tô assistindo que foi o mais surpreendente. E a série foi renovada para a segunda temporada, o que muita gente não acreditava que ia acontecer antes mesmo da série estrear. E, assim, uma coisa que logo que foi dito que iam fazer essa série, que eu até comentei, que é assim, Sherlock Holmes, seja no século XIX ou no século XXI, seja em Londres ou seja em Nova York, é Sherlock Holmes. Então vai chamar a atenção e as pessoas vão querer assistir. Isso eu vi também na época que foi lançada, que muita gente criticou o primeiro episódio e tal, justamente por essas diferenças, não discrepâncias, mas diferenças em relação ao original, né? É porque realmente o personagem é tão complexo, é tão interessante, tão fascinante, como você mesmo demonstra, que qualquer coisa que desvie um pouquinho daquela linha narrativa vai causar impacto. As pessoas vão reclamar. Vão reclamar, mas como a gente tem um histórico de produções que conseguem adaptar o personagem ou trazer coisas novas que não ferem com o original, eu acho que a série também tá dando certo por isso, né? Porque ela respeita, mas ela não é fiel, ela não é fiel, ela não tem a obrigação de ser fiel. Ela só não foge do conceito original, né? E é legal, por mais que tenha essa diferença. Eu assisti 24 episódios de uma série que muita gente estava reclamando. E a série tem sim seus pontos positivos. Muita gente reclamou mesmo. Não vai ser um homem, o Watson vai ser uma mulher. Mas não, essa coisa que eles fizeram de mudar ficou legal no contexto da série, entendeu? E é legal porque foge também de um pouco do padrão, né, de séries atuais, que as séries atuais sempre tem que ser dramas familiares, ou então série de terror agora, né, que tá, a onda agora é a zumbizada, né? Que, assim, tem espaço para oferecer coisas diferentes, e realmente o diferente provoca polêmica no início, mas se a série for bem feita, for bem
bem elaborada, bem atuada, não tem como o público não gostar, né? Porque, querendo ou não, Sherlock Holmes vai chamar a atenção. Tem um nome. E as pessoas vão assistir. Tem um nome, né? Se fosse, por exemplo, uma série inspirada no Sherlock Holmes, talvez não criasse tanto impacto, né? Porque você vê, Elementary, tá certo, elementar. Ela tem um chamariz forte. Só que quem não conhece não vai atrelar tanto a série da inglesa. Sherlock. Ela vai estar falando de Sherlock Holmes, não existe nenhum outro Sherlock, né? E o interessante é que essa frase, né, elementar, meu caro Watson, o Holmes nunca falou isso. Ele falava assim, elementar, ou então, depois de outras milhões de frases, meu caro Watson. Mas ele nunca falou essa frase junta. E isso que foi uma das coisas que as pessoas mais falam e que mais acham que realmente ele falou, mas ele nunca falou isso. É um bordão que todos usam, né? Mas que ele não tem uma base original, né, nos livros. É interessante isso. E você sabe de onde que veio? Quem que foi o primeiro que usou essa junção? Não sei. Foi um ator, foi logo nos primeiros filmes, se eu não me engano, que um ator ele pegou e falou alimentar, meu caro Watson. E daí pegou. Todo mundo fala. Não, foi um dramaturgo que escreveu, foi o dramaturgo e ator, foi o William Gillette, que ele escreveu pra uma série de rádio no início dos anos 40. Eu tô lendo aqui também, essa frase, ela foi criada, né, por teatro, como você tá falando, teatro, rádio teatro, assim como o cachimbo dele, né, o cachimbo curvo também não era um adereço original, né. Até pra fazer associação ao vício, né. Você não poderia mostrar ele cheirando, então você poderia usar ele usando um cachimbo diferente dos cachimbos habituais, né? Era um cachimbo grande, curvo, que talvez o que estaria dentro daquele cachimbo, né? Tem até umas versões que colocam de brincadeira ele fazendo bolhas, né? Aquele cachimbo de bolha de sabão. Então é uma coisa, é interessante, é uma visão para você associar ao vício dele por drogas, mas sem você ser direto. É como se ele tivesse, você falou que na série nova ele é viciado em heroína, né? Então provavelmente ele injeta. Mas mostra ele injetando? Não mostra, porque logo que começa a série, ele já saiu da reabilitação, então ele vai ficar com aquele período, né, pra poder se adaptar sem usar a droga. Mas no último episódio, aparece ele com uma seringa, só que na verdade ele não usou aquilo, era pra enganar lá um dos vilõezinhos. Pra quem tem o conhecimento, você pode até falar, né, é uma menção ao vício, né. Eu acho que nos filmes do Guy Ritchie tem alguma menção, não tem? Eu não tô me lembrando aqui agora, mas eu acho que tem alguma menção a que ele tinha algum vício. Não tô lembrado. Tem no segundo filme. Né? Era o segundo mesmo. Que ele tá testando também um novo remédio que ele injeta no cachorro. Ele também experimenta aquilo que é a adrenalina que ele tá experimentando no cachorro. Mas ele também tá, naquela cena, ele tava usando droga, mas não aparece assim. Mas a gente percebe pelo modo que ele age com o Watson, pelo modo que ele flasha o Watson. É bem legal. Porque a gente sabe que, apesar dele não estar usando mais droga, o Robert Downey Jr. ele não precisa de droga pra fazer aquilo que ele faz, né? Porque é o estilo dele, é o que a gente estava falando mais anteriormente. A atuação do Downey Jr. ela tá muito próxima do original literário, mas ele tem muito do ator mesmo, né? Porque eu não sei porque o Sherlock Holmes ele é distante da humanidade, mas ele tá sempre nos filmes ele tá sempre trolando. Que é uma característica do Downey Jr. Ele fica desafiando as pessoas, ele fica... mas você não tem... Não, eu tenho razão, porque o Holmes é um pouco arrogante, né? Pelo talento dele, pelo conhecimento dele, ele é um pouco arrogante também, né? Ele não dá muito o braço a torcer, não. Mas é porque ele sabe que quase sempre ele tem razão no final da história. E também porque não tem ninguém que consiga conversar com ele no mesmo nível que ele consegue, entendeu? E por isso que ele acaba se afastando da sociedade, ele não gosta dessas coisas e tudo mais. E você gosta desses filmes do Guy Ritchie? Você... Gosto. Eu tava fazendo contagem dos dias pra estrear o segundo filme. Sério, eu contava os dias. Eu tava muito ansiosa, porque é legal. Eu sou apaixonada pelo Robert Downey Jr., então. E ainda mais ele fazendo um personagem que eu gosto. Casou perfeitamente.
Eu acho legal esse fascínio que você tem pelo personagem. Tô surpreso, assim, não te conhecia e realmente estou impressionado com o seu conhecimento sobre o personagem e mais ainda, porque você não é uma especialista. Eu te chamei de especialista no início. Mas você não é a especialista estudiosa, a especialista que dedicou a vida ao estudo de um tema. Você é a especialista fã, é a especialista que tem aquela coisa como parte de você, como um amor que você tem por um personagem, por uma história. E eu acho muito mais válido do que o especialista estudioso frio, que te responde em minúcias aquilo que você quer saber. Eu quero saber sobre o tamanho da camisa do Holmes que ele usou naquele lugar e tal. Não, você não precisa saber os detalhes. Mas se você quiser, você tem como conseguir, porque você tem o interesse. Mas você tem essa valorização da história. Que eu acho que isso, dentro desse universo de cultura nerd, de cultura pop, de podcast, que é o que mais está se tendo hoje em dia, né? De você usar da internet para você expor uma opinião ou para você apresentar uma ideia. O seu perfil, eu acho que é legal demais. Eu gostei muito. Eu acho muito interessante esse seu perfil, porque você é fã, porque você gosta. Você pode criticar, você tem o seu senso crítico apurado, porque você tem conhecimento do assunto, mas você não vai descer a lenha no negócio simplesmente porque você tem o poder de falar na internet. Você tá falando. Que é o que tá acontecendo muito, né, com as pessoas. As pessoas, assim, criticam certas coisas sem saber. Não, critica por criticar. Passa a vida toda gostando de uma coisa. Aí você chega, hoje eu vou falar desse negócio. Não, vou descer a linha, porque todo mundo sabe que se eu falar mal, vou atrair mais atenção. Não tem necessidade de você falar que o filme é ruim. Não, se você quiser falar que o filme é ruim, você apresenta seus argumentos, beleza. Você não gostou, você viu de novo um filme de 20 anos atrás, você tem um senso diferente hoje, você fala que o filme é fraco, que o filme é mal feito. Assim, pode falar. Agora, eu só acho que uma coisa que te valeu num momento da sua vida, você pode não ver mais para respeitar aquele momento. Mas você falar mal da coisa que você gostava naquele momento, assim, de graça, eu acho desnecessário. É o que vem acontecendo muito na internet, né? As pessoas estão falando mal só pra chamar atenção. Não é o seu caso, por exemplo. Você não tá valorizando simplesmente porque você quer valorizar. É porque você gosta. Eu senti, né? Sherlock Holmes é sensacional. É uma coisa assim muito... É gostoso de ler, é gostoso de assistir. É muito legal. Isso é legal. Eu acho que isso vai fazer a diferença, isso, quando for publicado, porque é um personagem que é conhecido no mundo inteiro. É um personagem que desperta a atenção, porque realmente é bom. Ele não é porque se tornou bom ao longo do tempo. Não, é porque ele foi criado com uma coisa boa. Então, quando uma coisa é boa na sua origem, ela tende a se perpetuar como tal. Se ela pode ser fraca no início, aí ela vai melhorando com as outras mãos que vão colocando no tema. Ou ela pode ser muito boa e se perdendo com outras mãos que vão passando pelo aquele tema, o que não é o caso do Holmes, porque realmente ele é tão bom na sua origem que, se você pegar o mínimo de respeito pelo original, você consegue fazer uma coisa boa, como você está falando. Nessas séries novas, né, que elas mudam alguma coisa, os filmes, as séries, mas elas não descaracterizam. Elas mantêm o espírito de qualidade do original, lá criado lá no século XIX, né? Uma coisa interessante dessa série da BBC, o Sherlock, é que, assim, num dos últimos episódios, o Moriarty, ele consegue fazer com que o Sherlock seja desacreditado, dizendo que ele não existe. E daí criaram um site, que é o Believe in Sherlock, que aí você vai lá e vota se você acredita ou não no Sherlock Holmes. Eu acho muito legal isso. E as pessoas vão lá e votam mesmo. É muito interessante. Isso existe mesmo? Existe, tem o site, é o believinsherlock.com. Que legal. Que as pessoas... Sherlock Holmes não é uma fraude, ele é um herói. Richard Brooke, que é o nome que o Moriarty adota na série, né? Ele é mentiroso e o Moriarty é real. Então as pessoas vão lá e votam, dizem que acreditam no Sherlock Holmes. É muito legal esse site. Eu já entrei lá, já votei várias vezes. E nessa época que a gente está vivendo, né, de constante manipulação da verdade, né?
É interessante isso, o que é verdadeiro, o que não é, né? Porque o Sherlock ele é tão extraordinário que realmente é difícil de acreditar que possa existir uma pessoa como tal, né? E aí remete àquela frase que você disse lá no início, né, do Conan Doyle. Ou não sei se é do Conan Doyle, eu não, acho que é sua mesma frase, né? Que ele é o maior detetive que nunca existiu, né? Como é que é? É minha. Sherlock Holmes é o maior detetive que o mundo jamais conheceu de verdade. Só conhece através das obras do Conan Doyle. Essa frase vai como chamada, viu? Eu vou colocar ela aqui porque essa frase é boa. É interessante. Obrigada. Pois é, são 60 obras, né? Que tem, são 4. Eu acho que eu falei no começo 6 romances. São 4 romances, 56 contos. E são ótimos e são magníficos. Tu te prende na história, tu quer saber o que foi que aconteceu. Então Sherlock Holmes é Sherlock Holmes. Então eu quero te agradecer por essa participação. Não te conhecia, né? É a primeira vez que eu tô te conhecendo, só te conhecia pelas suas palavras escritas, agora eu tô te ouvindo. Tô percebendo que você é uma pessoa realmente apaixonada pelo personagem, uma pessoa que gosta realmente de literatura, de cinema e que valoriza muito essas coisas que você gosta. Você não simplesmente gosta de uma coisa, você valoriza mesmo, porque eu acredito que faça parte da sua própria história de vida. Então eu que agradeço mesmo a oportunidade de estar falando de uma coisa que eu sou apaixonada, que é o maior detetive de todos os tempos. Eu gostei muito de conversar sobre ele. Eu nunca tinha parado assim pra falar sobre ele de uma maneira assim mais abrangente. E foi bem interessante hoje, eu gostei. Aí já fica convidada para outras oportunidades, para a gente fazer novos programas temáticos e conversando aí também sobre outros assuntos que você gostar também. A gente pode fazer outros programas e vamos jogar na internet aí essa conversa e pro pessoal conhecendo mais tanto o Sherlock Holmes como a Stephanie Oliveira, grande fã e conhecedora do Sherlock Holmes e de suas aventuras aí em livros, filmes e séries de TV. Então a gente se vê ou se ouve, né? Como é que seria? Numa próxima, se ouve. Numa próxima oportunidade, eu encerro aqui o Interociclo número 4 com a Stephanie Oliveira e a gente volta numa próxima oportunidade. Valeu. Muito obrigada. Tchau.